Eita, começou, Igor. Aí, Júnior. Mais um podcast produtivamente. Cara, nós já estávamos fazendo um podcast aqui, enquanto arrumávamos os equipamentos, enquanto... Cara, o nosso convidado chegou lá embaixo e nós já começamos um podcast. E eu tava, assim, muito, muito ansioso por esse dia, porque na verdade já era para ele ter vindo uma outra oportunidade que a gente chamou e ele tava viajando, tava em Santa Catarina. E eu tava preparando para convidar esse convidado daqui mais uns dias, tá? E quarta-feira, a gente saindo daqui, eu creio que foi Deus que apontou o nome dele para nós e eu acredito que hoje vai ser extraordinário. Depois daquele podcast de quarta-feira que também foi maravilhoso, né? Hoje não vai ser diferente. E se você está buscando inspiração para empreender ou quer entender o que é necessário para transformar uma ideia em um negócio de sucesso, o episódio de hoje vai mexer com a sua mentalidade. Hoje nós temos o prazer de conversar com Clóvis Reis, um exemplo vivo de como é possível virar o jogo, mesmo em condições desafiadoras, Igor. Tô falando e quero te apresentar agora o meu amigo Clóvis Reis. Seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar hoje numa mesa incrível? Vamos, bora. E a responsabilidade é grande, né? Caraca. Quando a apresentação é grande, a responsabilidade é maior, né? Cara, tu sabe que eu gosto de valorizar sempre as pessoas. Eu faço uma pesquisa pra falar bem das pessoas. Eu pergunto, cara, me conta a tua história e tudo mais. Porque, cara, todo mundo tem uma história. O dia que eu mais chorei aqui foi no dia que eu falei com meu pai e com a minha mãe. E sabe o que eu me dei conta nesse dia, Clóvis? Que a gente vive tanta coisa e nunca para falar a respeito. E o podcast, cara, ele é incrível. Eu chorei muito, sabe por quê? Porque enquanto eu falava sobre tudo que a gente já tinha vencido, passava um filme na minha mente. De quão maravilhoso é Deus. E é possível que no dia a dia, outrora, tu não tenha parado pra pensar e ver o quão tu já andou. Nossa. E o quão importante é as histórias para as outras pessoas. Imagina se durante toda a história da humanidade ninguém tivesse escrito a sua própria história ou a história de alguém. A Bíblia é um livro de histórias vividas. Exato. Por isso que eu gosto de uma observação do Paulo Borges Jr., quando ele fala assim, a gente tem que entrar num lugar de contemplação. É necessário que muitas vezes a gente entre num lugar de contemplação, porque para saborear os momentos, para saborear a história, né? Para se observar, é necessário, porque muitas vezes a gente não entra nesse lugar. E a gente acha... Eu tenho uma teoria do tipo assim, do cano d'água. Nós não podemos ser cano d'água. O que é um cano d'água? A água vem, passa por ele e vai embora. Não. Muitas vezes a gente precisa reter uns momentos. Segura. Olha, observa, medita, mastiga, come aquele momento, saboreia ele e segue. E se preciso for voltar, volte. Completando a tua analogia, precisamos ser um vaso. Encher e transbordar. E essa palavra que ele falou, contemplação, eu acredito que é uma das mais bonitas de se entender e pouca gente vive ela de fato, né? Porque tudo que eu não contemplo, eu não desfruto.
Olha aí, ó. Isso aí é muito forte. E provavelmente que nós vamos falar para a minoria. Tu falou assim, a grande maioria não vive. É por isso que a grande maioria tem o uniforme completo de vítima do mundo. É por isso que a grande maioria se vitimiza, diz que tá ruim, diz que não vai dar, que é isso, que é aquilo. Eu não posso, eu não né? sei. Não me interessa. Não me interessa. Não quero, Eu já sei. já sei. O vaso cheio. Tudo que tu tá falando eu já sei. Mas não aplica nada. E o que tu já viveu? Nada. Por que tu não viveu nada? Porque tu não aplicou. Eu sempre digo assim, cara, a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se você aplicar aquilo que você conheceu da verdade. Essa semana na empresa entrou um representante lá. E aí, como é que tá, fulano? Tô mal. Semana passada. Eu falei, pô, quero trocar de emprego. Tá, mas tu me falou em 2023 isso? Sim, cara, mas agora é isso e aquilo. Pô, daí eu comecei a falar justamente nisso. Mas isso eu já sei. Ele falou, tu sabe, mas tu é um executor terrível, ruim. Por que tu não aplica nada? Né? Eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer uma faculdade. Não tem que fazer nada, cara. Tem que aplicar. Né? Enfim. E se tu aplicar, tu vai fazer curso, vai fazer faculdade. Eu falava sobre o pastor Emerson. A gente fez a pergunta pra ele. Maravilhoso. Pastor, maravilhoso. A gente fez a pergunta pra ele, cara, como é que é? Tu é pastor, tu é empresário, tu é pai. Cara, e ele faz, modéstia à parte falando, com muita excelência tudo que ele faz. Ele tem uma empresa saudável, tá? Agora ele... Posso fazer uma observação? Sim. Agora ele é empresário. Até poucos dias atrás ele era dono de ateliê. Dono de ateliê. Pode perguntar pra ele um dia. Ô, pastor, muda essa cabeça. Esquece. Na minha ateliê. Que nem ateliê, é empresa. Tu se diminui. Não, é uma empresa. Ele falando, nós falando de tributação, assim, ele falou, não, eu paguei tanto de imposto, eu fiquei calculando, assim, tanto de imposto, faturou. Cara, como é que é um ateliê? Não é uma empresa. Tá entendendo? Então, tipo, a gente precisa entender, né? E transicionar os lugares. Eu falei, tipo, quando tu tem uma clareza de quem você é, identidade, tá? Tu vai compreender teu propósito. E tudo que tu fizer não vai ser um fardo pra ti. Porque vai estar organizado. Eu falei pra ti uma coisa que eu aprendi em 2023, foi organizar minha agenda. Uhum. Eu trabalho de segunda a sexta. Agora assumi mais um compromisso e eu tô organizando a minha agenda e as pessoas que trabalham comigo pra gente não ter imprevistos, tipo, programados. Tá entendendo? Aquele imprevisto que tu podia ter resolvido e tu não resolveu. Porque tu não respondeu uma mensagem, porque tu não fez o básico. Porque tu não fez o básico. Então, eu falo pra todo mundo, cara, atender telefone é importante. Responder mensagem é importante. Diz, cara, eu sou muito ocupado. Pergunta pro Igor. Eu respondo. Não, tu viu hoje. Ei, Juninho. Opa. Cara, porque assim, tá na minha frente, tá na minha mão, tá no meu bolso. Isso é um desafio pra mim, pra eu superar. Responder mensagem. Mas tu respondeu rápido. Quer dizer, tu tava dormindo, não respondeu, mas no outro dia de manhã não era nem 6 horas, 6 e pouquinho. Já tava, era umas 6 horas, já respondeu. Mas é sobre isso. E a gente começou o podcast, eu nem fiz a primeira pergunta. Isso aí. Me segura que eu falo muito. Caraca, não, cara, fica à vontade demais. Cara, tu começou num cenário bem difícil, tá? Mas eu quero que tu me fale um pouquinho de quem é o Clóvis. Antes de todo esse cenário, o Clóvis nasceu em Nova Hartz? Eu nasci 3 Passos. 3 Passos. Com quantos anos tu veio para Nova Hartz? Na verdade, eu nasci, eu acho que em Vera Cruz. Minha mãe levou para 3 Passos. Toca da Onça. E de lá ela veio para a cidade, eu tinha 9 anos. Eu e mais um irmão. E a cidade era Nova Hartz? Nova Hartz. É que na época... Lá minha mãe trabalhava por dia na roça e, enfim, trabalhava o ano todo, eu lembro, então quando criança, cara, chegava o final do ano, colhia soja, não dava nem para pagar o bulicho, lá falava o bulicho, né? O armazém, né? Nem conseguia pagar toda a conta. E aí, enfim, na época tinha pessoas que estavam vindo para cá, tinha emprego bastante, né, lá nos anos 90, no calçado, e veio para cá. Antes disso, ela se arriscou, foi a Ivotina picar a capivara, ficou 3 meses ali e não conseguiu aguentar. E voltou embora, então. Na época era só eu e ela, né? Minha mãe sempre foi mãe solteira. Depois
teve um namorico lá, teve mais um irmão meu, teve mais um filho, e depois ela veio com 2 filhos para cá. Quantos irmãos? Que eu tenho, É. tenho mais 3 irmãos. Um foi doado. Eu nem sabia, soube depois que ela partiu. Olha só. E nesse período, assim, quantos anos começou a trabalhar já? Ah, desde que eu tenho memória de gente. Porque novinho? Quando eu vim pra cá, 9 anos, eu fazia os benditos. Eu ia dizer, Furadinho. enfiadinho. Enfiadinho. E sempre faltava peça, porque eu escondia. Sério? Sempre faltava peça, sim. Não, ela ficou sabendo já em vida ainda. Sempre faltava peça, coitado, cara. Sempre faltava peça. Cara, eu queria brincar, 9 anos de idade, né, cara? Enfim, fazia enfiadinho e depois ajudava a cuidar do meu irmão. Na verdade, eu parei de estudar 4 anos para cuidar do meu irmão. Ia para a escola da roça, vinha para cá, apanhava dos guri aqui na cidade. Eu não queria mais para a escola. E daí juntou com a necessidade de cuidar do meu irmão. Eu com 9, ele com 4 anos para 5, ficava em casa com ele. Daí fazia enfiadinho. Daí que deu as peleias, né? Aí começava como resolver esse problema. E daí era só vocês e a tua mãe? Sim, e tinha mais um tio meu que morava com nós. Quando nós viemos para cá, minha tia já tinha vindo, minha tia e 2 primos, e daí veio minha mãe veio comigo, minha mãe, meu irmão e um tio meu. E daí minha tia e 2 primos. Então nós morávamos em 6, 7, num porão do tamanho dessa sala aqui, com bico de luz. Nossa. E criançada pequena, e um dia o cara cortou a luz, tava muito barulho. Aí ficamos no escuro. Ah, velho. Só um bico de Amém, luz. amém, tá tudo certo. Tudo certo. Enfim. E aí foi a história. Trabalhei nos ateliês da vida, 25 centavos a hora. Meu primeiro salário no ateliê. Cara, 25 centavos. Já é com uns 12 para 14? Não, é uns 12 anos por aí. É uns 12, em torno disso. Trabalhei no mato, derrubando... daí fui demitido do ateliê. Fui trabalhar no mato com um tio meu, 2 semanas derrubando a cássia por um botijão de gás. Não, Era lindo, velho. E era legal, porque supria a tua necessidade. Resolvia. Calorão de 40 graus que nem tá agora, em casa, era fogão a lenha, porque não tinha gás. Não tinha gás. O que tu tira de experiência dessa época? Pra hoje, assim, que tu leva pra vida toda? Cara, a vida que eu quero depende de mim. A vida que eu quero construir, o que eu quero viver, depende de mim. E que, cara, nada pode parar alguém determinado. Não para, nada. Eu tenho uma frase assim que eu falo, cara, nada pode parar o progresso. Meu, vamos resolver. É isso. Cara, hoje eu entendo, sabe? Uma mãe solteira, 2 filhos, trabalhando numa fábrica, salário de fábrica. E sabe o que aconteceu? Coisa que eu lembro até hoje, e é por isso que eu acho que eu tenho... Eu já falei pro pessoal na empresa lá. E é por isso que eu sou tão incisivo naquilo que eu acredito. Do que... quando a gente veio para cá, não sei quanto tempo, lá eu morava com a minha avó. Minha mãe trabalhava na cidade, teve um tempo, fui criado praticamente uma boa parte pela minha avó, porque a minha mãe dormia no trabalho na cidade, era faxineira. E quando a gente veio embora para cá, teve um tempo que muita saudade da minha avó, e nós íamos para lá no final do ano. O que aconteceu? Na finaleira do ano, a fábrica que ela trabalhava fechou. Cara, eu me lembro que eu fiquei 2 semanas chorando. Eu queria ir visitar minha avó. Era o dinheiro que nós tínhamos e a fábrica fechou. Chegou no dia lá, não tinha mais nada. E não tinha nem direito, não tinha nada, porque... Não tinha nada. O cara pedia falência e ia embora. Sumiu. Lá nos anos 90... Imagina. Foi. E aí ela foi... Max Calçados. Da onde que tem a empresa do meu amigo Eliabe hoje? Do lado, eu vejo o prédio da nossa casa que a gente está construindo lá. Enfim. E aí ela saiu de lá, foi trabalhar numa outra empresa. Trabalhou 30 dias, o que aconteceu? A empresa? Quebrou. Fechou. Não, a primeira quebrou, a outra fechou. Scala e Calçados. Ela ficou, sei lá quantos anos fazendo enfiadinho em casa. Aí, depois que ali ela adentrou, trabalhava até 10, 11 horas da noite, 2 da manhã tava de novo. Às vezes, no meu tempo de adolescente, ia na boate e tal. O enfiadinho é escravizador, cara. É loucura, cara. Porque tu não ganha nada e tu fica o dia e noite trabalhando. De noite trabalhando. E eu chegava de noite, bêbado, tava ela trabalhando já. Chegava 4, 5 da manhã, ela tava trabalhando há horas já.
Mas tu acredita que, querendo ou não, isso fez tu criar uma mentalidade de pensar assim, não, eu não quero viver isso pra mim. Por isso que tu falou, eu sou determinado. Justamente por causa desse momento que criou essa força dentro de ti. E o teu pai? Eu ia perguntar isso também. Meu pai conhecia uns poucos anos aí atrás. Mora aí perto. Naquele tempo... Não, nunca. Minha mãe, eu tive 4 irmãos, 4 pais diferentes. Mas hoje eu entendo. O meu irmão foi doado, eu sou o mais velho, daí teve esse que foi doado, depois o Clautério e o Nicolas. Ela doou por causa que o meu avô era muito ruim. Era muito ruim. E ela projetava o meu avô, o pai dela, em todos os homens. Então não tinha como dar certo, né? Imagina. Muito claro. Depois que eu começo a entender a mente humana, um pouquinho da mente humana, tá tudo explicado, tá tudo muito claro. Por isso que ela teve um filho, um com cada homem e nunca casou. Porque ela repetia muito a palavra assim, tu acha que eu vou botar homem dentro de casa para me incomodar, para bater nos meus filhos? Sempre assim. No final... Mas cumpriu o propósito dela. Muito. Também para mim tá muito claro. Ela cumpriu o propósito dela. Porque depois que ela partiu, eu posso dizer assim que eu virei homem. Não. Então... Até porque quando faltava a figura paterna ali, talvez vocês assumiram isso muito cedo. E, cara, tem momentos que o cara que tá cheio de problema ali, ele vai querer afogar a mágoa dele, as tristezas em algum lugar. Ele vai achar alguma coisa para suprir aquele vazio, né? E até ele ter esse entendimento, porque daí, nesse lugar, tu não tem como ativar uma mentalidade, porque tu não tá tendo acesso a nada. É um ambiente que ele não te permite crescer. E essa é a minha pergunta agora para ti. Viveu tudo isso, muito cedo tu teve uma mudança de chave. O que virou essa chave em ti? Para sair desse lugar? Para mim é muito claro. Eu acredito... Eu sempre fui diferente. Meus amigos passavam lá, tinha uma casa lá que eles passavam e jogavam pedra de noite. Cara, eu nunca concordei com isso. Pô, passava lá, enchia o saco, vinha o segurança, os caras corriam, eu não corria, eu não fiz nada, eu não concordo com isso. E para mim, a virada de chave principal, ela sempre teve ligada a perguntas. Sempre a perguntas, né? E um dia eu cortando, fábrica de calçado, balancinho, cortando assim, e a mente já estava longe. A navalha era que nem uma bola de basquete. Eu fazia malabarismo cortando. Pensando, viajando, e veio uma pergunta na minha cabeça assim: e se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão? Parei. E aquela pergunta ficou rodando. Ficou rodando. Eu disse, não dá, velho. Não dá. Esquece, não dá. Aquele ali foi o início para... eu saí de um salário de R$ 1.998 em 2000 e pouquinho, lá atrás. R$ 1.998 para ganhar R$ 500 no escritório de contabilidade. Agora tu vai ser contador, Clóvis. Office boy. Entregador. É isso aí. E aí foi. E os caras me chamavam de louco. Ah, porque é isso? Porque alguns meses depois, né, disso. E os caras chamavam de louco. Ah, daqui um dia tu tá aí de volta. Eu disse, não, velho, não vou. Enfim, tu não vai aguentar. Cara, enfim, tô aqui. A grande maioria deles continua lá fazendo a mesma função. E amém, tá tudo certo, né? Mas, decisões, né? Decisões. Então, a pergunta, para mim, a virada de chave aconteceu naquela pergunta. Uau. E o mais importante, sabe o que é? Muitas vezes a gente não faz pela gente. Na maioria das vezes, quando a nossa mentalidade é fraca, a gente não faz pela gente. Mas olha só a pergunta que foi feita. E se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão que estão em casa? O Nicolas daí, no caso. Né? Que era o mais novo, devia ter uns meses de vida. Como que eu vou ajudar eles? Não, meses não, tinha uns 4 anos já. Então, ali começou a mudança. As pessoas, geralmente, elas se preocupam muito só com o agora, né? Faz sentido. Eu passei por um momento lá no início da nossa empresa, agora em 2023, muito crucial. Um momento muito difícil. E aí, cara, hoje a gente fala, né? No momento eu entendi uma coisa. Cara, eu preciso mostrar que eu tô trabalhando. As pessoas não contratam ninguém parado. E aí, cara, eu
quase quebrado, já há 4 meses. Imagina, eu trabalhava no repercussão, eu tinha um salário legal e eu fazia mais um monte de extra, então meu salário era tipo umas 3 vezes o que eu ganhava no repercussão. Eu saio do repercussão e meu salário vira menor que o repercussão, porém eu tenho todas as mesmas despesas e mais gasolina que eu gasto mais, porque daí eu preciso vender, atender cliente, porque eu não tinha entendido o meu negócio. E aí, nisso, eu conversei com um cara e o cara só disse pra mim assim, ó. Cara, tu quer mudar de vida? Eu disse, eu quero. Quer andar comigo? Eu disse, eu quero. O cara, aquele movimento de palestra, um monte de coisa e tal. E aí, ele disse pra mim assim, então vem. Daí ele perguntou pra mim, tá, mas quanto é que ele vai pagar e tal, né? Eu disse, cara, não sei. Não sei nem se eu vou receber. E eu trabalhei acho que uns 3 meses sem ganhar R$1. Sabe qual foi o primeiro evento que eu fiz? Fui pra ser voluntário. Thiago Brunet. Eu cheguei lá, daí a primeira pergunta dele foi, cara, preciso de 10 pessoas para nós fazer o bip na entrada dos crachás ali, dos tickets, ali da galera aqui, dos ingressos. Eu fui o primeiro a levantar a mão. Ele olhou para mim assim, cara, não é um videomaker? Eu disse, sim, mas eu vim para servir. Aí ele disse assim, não, cara, tu é o nosso videomaker, tu não pode bipar. Tá entendendo? O coração humilde para servir. E aí, cara, eu fui o único videomaker, só eu filmando, todo mundo me vendo, terminou o evento, vários conhecidos, e aí, meu, tá trabalhando com isso agora? Sim, faço cobertura de eventos e tal, corporativos e blá. Cara, foi meu primeiro evento, tipo, grande. Eu já tinha feito eventos e outras coisas, fazia pela repercussão, assim, nossa, fiz muito evento. Mas, tipo, eu sozinho, depois que saí, foi o primeiro. E o primeiro foi o Thiago Brunet. Pergunta quanto que eu ganhei. Nada. Só terminou o evento, eu achei que era só o evento. Ele disse assim, eu quero tu, e tu olhou pra mim, pro fotógrafo, no restaurante com a gente. Tá entendendo? Então, cara, aquele evento me abriu tanta porta, que eu colho frutos daquela semente até hoje. Não ganhou nada no momento. Cara, hoje se eu for te falar assim... Economicamente falando. Se eu for te falar... Financeiro. Se eu for te falar de faturamento do ano de 2023 para 2024, e assim... A girada de chave, a mudança, coisas que eu tô vivendo, amizades que eu tô colhendo. Semana passada eu recebi uma amizade, uma chamada de um amigo meu, que o Igor sabe, tá para acontecer um negócio top daquele tempo. Mas sabe que eu acredito nessa linha aí? Muitas pessoas perdem muitas oportunidades por olhar pelo ganho imediato. Eu tenho uma teoria... que mais uma da minha cabeça, né? Que é o seguinte, tem o beneficiado imediato e o beneficiado de longo prazo. Quem tu quer ser? Né? O que é o beneficiado imediato? Eu falo pro pessoal que trabalha comigo lá, cara, quando tu se esforça pra caramba aqui, tá? Muitos vão te chamar de puxa-saco. Os vagabundos vão te chamar de puxa-saco. Sabe? Pô, tu não vai ganhar salário a mais, não ganha aumento. E só a empresa está se beneficiando. Nesse caso, a empresa é o beneficiado imediato. Mas quem que é o beneficiado a longo prazo? Ou o maior beneficiado? É tu, pela tua mentalidade. Pelo que tu faz, não é pela empresa, é por ti. Por respeito a si próprio, tu se esforça. Por respeito a si próprio, tu dá o teu melhor. Por respeito a si próprio, cara, tu faz e tu faz e tu faz. Né? E aí, quem que é esse... Da onde que sai essa teoria? De quando eu trabalhava na empresa, na fábrica de calçado lá. Vários chamavam puxa-saco, e carneiro, um monte de coisa. Sabe o dia D, quando foi implantado o 5S na indústria? Eu trabalhei sábado o dia todo, de graça. E muitos dos que chamavam de puxa-saco, muitos dos que não fazem isso que tu faz, se tu se posiciona e diz, beleza, eu vou bipar, quanto vai pagar? Beleza, vamos deixar tudo de lado. Se não tiver ninguém, daí se eu tiver que contratar alguém, eu vou te chamar. Pô, não chama. Não chama. Se tiver que pagar, paga pra outra e não paga pra ti. Aí, essas pessoas que só vê o ganho imediato, reclamam que falta oportunidade, que nem dá oportunidade, que o dinheiro é pouco, mas eu chamo de pessoas de mão única, né? Que só querem, vem a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O vosso reino, nada, né? Quando eu cheguei no Repercussão, os guris estavam recém implementando o sistema de vídeo. E o jornalista que fazia ali a parte do jornal de vídeo que eles estavam começando, ele ficou 30 dias ali trabalhando com a gente. E ele saiu, ele ganhou uma proposta melhor e ele foi embora.
Só que, cara, quando eu cheguei pra aprender diagramação. Pra aprender diagramação, meu salário era pra ser R$1.000. Era pra mim trabalhar só 4 dias por semana. Eu trabalhei 4 dias e eles me efetivaram pro mês inteiro. E ali eu comecei a trazer ideia pro vídeo. O cara ainda tava trabalhando. Quando o cara saiu, eles me colocaram pra produzir um negócio. E aí eu comecei a ter ideias. E eu trazia as ideias, a galera me chamava de puxa-saco. Muitos de puxa-saco. E aí, cara, resumindo, os 3 estúdios lá, fui eu que montei. Os estúdios na casa, quando se mudou ali, foi tudo eu que montei. Eu aprendi a fazer técnica de áudio, eu aprendi a fazer transmissão, eu aprendi a fazer tudo os negócios. Sabe qual dia? Sábado e domingo. Eu não usei um dia do meu dia de trabalho. E o Davis falava pro Felipe confessou aqui na mesa, ele disse assim, meu, não deixa o Juninho pra lá, cara, esse cara vai sair daí, vai botar nós na justiça, um negócio assim, com medo, porque é o padrão. É o padrão. Tá entendendo? O cara tá lá trabalhando, ó, eu ia 8 e pouco da manhã, pegava essas duas aqui, ó, fazia um chimarrão, pegava umas bolachinhas, uns negócios, e ia lá pro estúdio, cara, e nós saía 11 horas da noite de lá, testando os negócios, fazendo os negócios. Nós 3. Nós fizemos tudo nós 3, há muito tempo. Um dia que nós fizemos um propósito com Deus e foi ali que a girada de chave da nossa vida aconteceu. Depois nós temos que falar sobre ambiente, né? Só uma pitadinha. Não, vamos falar. Pô, Clóvis, mas tu falou... o Clóvis falou uma chave que eu levo pra vida inteira, né? Perguntas. Eu entendo como perguntas é a arte de abrir qualquer porta. Agora, um amigo no mercado, a gente tava conversando, ele falou, mas eu queria ensinar algo, mas eu não sei como fazer. Alguém sabe fazer o que tu quer fazer. Então, só precisa fazer a pergunta certa e achar essa pessoa. Então, ela vai te dizer, não, nem te dizendo, tu vai modelar ela e tu vai fazer aquilo que tu precisa fazer. Então, isso é uma chave que todo mundo que tá escutando, se aprender, já Pergunta, era. né? Pergunta. E só concluindo ali, e aí, cara, eu fiz tudo isso. E quando eu vim montar meu negócio, eu sabia fazer. Só que antes disso, as pessoas diziam assim, ô Juninho, tu é muito puxa-saco, cara. Não sei o quê. Aí, olha só, um insight que eu tive um dia, olhando uma palestra do Joel J. Ele disse, cara, tu acha que tu trabalha pra tua empresa? Essa é a armadilha, né? Tu acha que tu tá trabalhando pro teu patrão? Aí, eu trabalho pro meu patrão enriquecer. Isso é uma miopia. O cara que pensa assim, né? É um míope. E daí eu olhei, cara, eu sou esse cara que não trabalha pensando que o patrão vai enriquecer. Eu cuidava dos equipamentos da galera que chegava lá, era chato. Voltou o cabo enrolado mal. Na próxima, se tu não trazer ele enrolado do jeito certo, que vai quebrar esse cabo, eu vou te dar cabo ruim pra te levar pra rua. A galera voltava com tudo enroladinho, bonitinho. A galera, pra mim era um ritual cuidar do bem da empresa. Um dia o David chegou pra mim e disse assim, no tempo que tu ficou aqui, nós nunca tivemos avaria em nenhum equipamento. Pra mim aquilo ali foi um dos melhores elogios. Tá entendendo? Porque eu cuidava do patrimônio da empresa como se fosse meu. Juninho, tu era um puxa-saco. Não, cara. Eu trabalhava pra empresa como se eu fosse o dono. Juninho, cabe aqui um negócio pra nós resolver essa questão? Juninho é um puxa-saco. De quem que fala isso? Né? Aí tem uma velha frase clichê, e é clichê porque tem verdade nela. Não escute crítica, não escute crítica de quem tu não pediria conselho. Né? Geralmente, quem fala esse tipo de coisa? Cara, é quem tá olhando para a empresa e vê só um cifrão. Ela tá apenas pelo salário, né? E eu falo pro pessoal, cara, esse tipo de pessoa, essa pessoa com esse comportamento não deve ter as suas palavras levadas em consideração, né? Porque eles vão te chamar, mas alguém que tá fazendo igual a tu vai dizer, cara, tu pode fazer mais. Tá fazendo pouco, hein? Quem já tá fazendo. Quem já tá fazendo. Assim como que, cara, quem não faz podcast vai ver vocês aqui e vai dizer, mas nossa, coisa chata esses caras aí, né? Não tem nada pra fazer, para com isso. Alguém que tá à frente aqui vai dizer assim, que legal, olha só esse pessoal, tá começando. Nossa, quando eu comecei eu era igual a eles, não é? Então, assim, agora, quem tá olhando, antes de criticar, para e pensa e vê assim, cara, o que eu tô fazendo? Essa semana eu fiz um vídeo, seja você o seu maior observador. Porque enquanto eu tô observando o outro, olha só a armadilha que esse cara cai. Enquanto ele tá olhando para ti falando puxa saco, ele não tá conseguindo olhar, macaco gordo, eu falo. Ele não consegue olhar para si mesmo.
Para dizer assim, cara, no que eu tô falhando? No que eu tô pecando? O que eu tô deixando de fazer? As É perguntas... justamente isso. As perguntas que tu falou, elas não são qualquer pergunta que muda, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar minha mãe e meu irmão se eu ficar sem braço? Geralmente as pessoas fazem uma pergunta assim, a maioria faz assim, nossa, essas coisas acontecem só comigo. Por que isso acontece só comigo? Tá vendo? Geralmente as boas perguntas, elas têm um sujeito e o sujeito é eu. E um verbo, uma ação, né? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Né? Agora falar assim, puxa saco, meu, tu não contribui nem para um nem para outro, nem para si próprio, né? E o grande lance de tudo, cara, é que quando tu entende que tu faz por você, Ah, o jogo é outro. cara, ali girou a chave. E aí quando tu entende que tu fez por você, cara, hoje, ó, eu pego e falo pra Natália, tá? Isso que tu tá falando, eu falo pra Natália todo dia. Natália Eu é digo, tua filha. é minha filha. Uhum. Todo dia eu digo pra Natália, filha, é por você. A empresa tá aqui, o pai tá construindo tudo mais. Só que tu não vai desfrutar se tu não fizer nada. Tá entendendo? Então, tipo, Seja ó, o parte. curso, eu comprei o curso, tá aqui, ó, faz. Aí tá lá o curso parado. Filha, é pra ti. Não me dá desculpa amanhã. Natália, quem é bom em desculpa? Eu tenho uma camiseta, ganhei uma camiseta dessa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Tá aqui, cara, quando alguém começa a dar desculpa perto, tá dizendo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vai fazer alguma coisa de produtivo na tua vida. Tá uma menina de 15 anos aqui. Tá entendendo? Ela não precisou chegar nos 30 pra entender o que eu entendi só com 30. Tá entendendo? E é sobre isso, a gente precisa transformar. Essa semana eu estava na prefeitura conversando com o Jason, lá um amigo, e nós estávamos falando sobre isso. Cara, você tá fazendo pra ti. E ele disse, cara, como vale a pena quando tu entende que tu faz as coisas Quando internaliza pra ti. que é pra si próprio, né? Entendeu? E aí, cara, quando tu faz as coisas pra ti, todo mundo à tua volta desfruta. Tá entendendo? Não é sobre você. Mas tu diz assim, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu tô me beneficiando e tá tudo certo. E aí todo mundo coopera. Só que daí, mano, na consequência, é tipo efeito dominó, sabe? Uhum. Um vai tocando no outro e vai causando um efeito. E as coisas crescem, as coisas melhoram, e as coisas entram no lugar, entendeu? E Tu aqui- tem que ser um influenciador, cara. E aqui entra aquele ponto, né, de que a palavra fala, né? Ame ao próximo. Só que antes disso, depois ela diz como a ti mesmo, ou seja, eu não consigo amar o próximo se não amar a mim mesmo. E nem a Deus. Isso. Como é que tu ama a Deus? Tu nem sabe o que, Então que é amor, primeiro a ti, né? Então, é louco. Isso é louco, velho. Isso é louco. Entender isso é incrível. olha quanta coisa preciosa, né? Cara, uma outra coisa. Tu foi pro escritório de contabilidade, tá? Os R$500. Vamos continuar essa história aí. Depois disso, quais são os desafios que tu vai enfrentando? Depois do escritório, tu já vira empresário ou tu passa por outros lugares ainda antes? Ai, ai. Isso é uma história que eu tava pensando quando tu me convidou aqui. Como que eu conto? Que eu nunca parei pra contar essa história. Porque eu não sei, cara. Enfim. Mas eu trabalhei 11 meses no escritório de contabilidade, aprendi muito ali, cara. Nossa, porque eu chegava mais cedo, eu ajudava a fazer as coisas, as meninas trabalhavam lá, eu conhecia, ajudava elas. Enfim, eu fazia mais que o combinado, porque eu queria aprender. Porque eu já não queria mais voltar para aquilo lá, para aquela vida lá. E eu sempre fui um sonhador, né? E após 11 meses ali, eu fui convidado pelo pai da minha esposa, meu sogro, para trabalhar com ele na empresa. Que ele tinha uma outra empresa aqui em Sapiranga, e lá a empresa que ele tinha lá, a Reciclar, que era outro nome, então, não tinha ninguém cuidando. Era para mim trabalhar lá, para mim cuidar. Porque conhecimento que eu tinha... Quantos anos tu tinha nesse tempo? Eu tinha 22, eu acho. Por aí, 23, por aí. Mas não era casado ainda. Não, tava namorando 1 ano com a Marina. E antes disso a gente já se conhecia, era amigo há muitos anos, eu e ela. Enfim, e aí fui trabalhar lá, comecei, empresa... Cara, a empresa, quem cuidava era um ex-funcionário dele, que tinha uma rampa de lavagem do lado, que ele tinha alugado para esse cara tinha um negócio dele ali e cuidava a empresa para ele. Loucura, né? Nossa. E aí, o dia que eu fui lá, ele falou, o meu apelido é Bolacha, né? Ô, Bolacha, tá aqui?
um papel de farinha, 5 quilos, escrito, ó, esse aqui é o que entrou, esse aqui é o que saiu, e o troco tá aqui. Uau. Daí o de ontem, eu já botei fora. Foi isso. E assim, a gente começou a trabalhar. Quando ele me convidou, eu pensei assim, cara, agora eu tô rico. Já falava lá, o Paulo Scherer é rico, então agora eu tô rico, bora lá, agora vai acontecer. E fui lá. E até hoje a gente brinca, né? Que ele fala assim, o Bolacha tá procurando meu dinheiro, até hoje não achou, né, cara? Esconde bem o homem. E começamos a trabalhar. Comecei a trabalhar lá, não sabia nada, né? O conhecimento que eu tinha era de trabalhar 11 meses no escritório de contabilidade. E, enfim, trabalhamos ali, depois ele fechou depois de um tempo ele fechou aqui a empresa, voltou para lá, mas nesse período aí, então, comecei em 2008, a gente tentou fechar algumas vezes, 2 vezes, realmente tentamos fechar e não dava para fechar. E graças a Deus. Enfim. Mas eu não vou te responder mais, senão eu vou ficar meia hora aqui. Tu conduz, tu me diz aí. Pronto. Não, mas pode seguir. E assim, eu lembro que o dia que eu te conheci, a primeira coisa que eu perguntei, tá aí, cara, eu não sabia o que tu fazia. Eu falei assim, o que tu faz? A galera falou, sempre dando conselho, tão empresária, tá em qual ramo? Eles, cara, eu tô no ramo do lixo. Eu ganho dinheiro com lixo. Aquilo que tu bota fora lá na tua casa, eu faço dinheiro com isso. Lixo, é isso aí. Cara, é muito incrível. Eu acredito que tudo tem um propósito, né? Eu acredito assim que a vida é como se fosse um jogo do Super Mario, um videogame, né? Que as coisas vão aparecendo para te vencer o jogo. E quando tu dá de cara num problema e tu não resolve o problema, tu não cresce com o problema, né? O problema vai se apresentar de novo. Se tem um casamento, separa. Vou casar com outra porque ela era o problema. Meu, se ferrou ali. Tu tem que aprender algo, tu tem que mudar teu comportamento e tudo mais. Enfim. Então, a questão da empresa, nós trabalhamos muito. Eu e o Paulo aprendi... Sabe o que é? Eu vou te dizer uma coisa. Faz poucos anos que eu entendi isso. Tinha uma época da minha vida que eu achava que o Paulo era um perfeito idiota. E eu era o cara. Né? E alguns anos atrás eu tive certeza de que o idiota era eu. Ele era o cara. Exato, velho. Porque eu pensava assim, cara, uma vez eu falei pra ele o seguinte, a gente brigava demais. Nossa, a gente brigava demais. Ficamos uma época a gente ficou 2 semanas sem se falar, porque eu fazia a parte do administrativo, toda a parte burocrática, ele fazia a parte operacional. E a gente sempre brigava pelas mesmas coisas, para chegar até ali. Ele queria do jeito mais fácil. Compra isso. Faz isso. Não, cara, criatividade. Como é que nós resolvemos? Se um casal tem um problema... Essa semana eu falei para o pessoal na empresa. Segunda-feira a gente tem reunião. E, pessoal, quem tem problema de eu usar a analogia de casamento, se ferrou, porque eu vou continuar usando e vou falar. Tu que se separou, se pipe. Vou continuar usando. Então, o que acontece? A gente sempre brigava pelas mesmas... para chegar no objetivo. E eu sempre falei para ele, Paulo, se um casal tem problema, primeiro tenta resolver em casa, depois vai pedir ajuda. Na empresa quer dizer o quê? Cara, primeiro eu vou usar tudo a minha criatividade para depois eu gastar dinheiro, para depois ir para fora, né? E nisso aí, cara, eu aprendi demais com o Paulo, velho. Demais. E eu tinha certeza, né, até então, quando a gente briga lá no início, cara, esse cara é louco, você não sabe nada. O meu ego me consumia. O meu ego me deixava míope, cego. Depois eu peguei esse cara, mas ninguém vive uma empresa há 16 anos por sorte. Não tem como. Por sorte, não. O que esse cara tem? Olha as perguntas. O que esse cara tem de bom? Vamos olhar para esse animal aí, cara. O que ele tem? Pô, esse cara é bom nisso. Cara, esse cara é bom nisso. Putz, olha só isso aqui. E assim foi. Ele já fica pensando, olha o que eu perdi já, Olha né? Não, mas eu já nem tinha tempo, sabe por quê? Sabe por quê? Cara, quando a gente não tem... tem uma coisa que é maravilhosa na vida, quando a gente não tem opção. Que lá nós tava ferrado. Mas eu falo assim que foi lá que eu comecei a exercitar minha cara de pau. Eu devo 50 mil. Cara, eu vou pagar como? Pô, eu tenho 500 pila, mas não é nada. Cara, mas é o que eu tenho e eu vou te pagar, eu quero te pagar. E eu fui ensinado pela minha mãe, nunca fuja da tua responsabilidade. Honra teu nome. Elas falavam assim, o pobre só tem o nome. Então, honra teu nome. Eu nunca fugia. E, cara, e sempre
honrando, e o Paulo também, nunca fuja, Bolacha. Resolve os problemas. Passar dificuldade não é vergonha. Agora, negar a dívida, fugir, aí é vergonha. Negocia. E quando a gente não tem opção, eu falo assim, lá atrás, cara, a gente era fácil de trabalhar no sentido que a gente não tinha opção. Era só sair do buraco. Cara, 2010, quando eu comecei lá, a gente já pagava juro. Então, 2010, a gente pagava, sei lá, 10, 12 mil reais de juro. Hoje é dinheiro, né? Lá atrás, então... Nossa. Olha a inflação. Não, é muito dinheiro lá. Então, só tinha uma opção, parar de pagar juro. 2008 já eram uns 400, 500 reais o salário mínimo. Nem lembro, cara. Tu vê, né? E muita gente, qual é o problema de hoje? Tem muita opção. Aí ferra, cara, aí vira problema. Aí é o que a gente falou no início, propósito. Qual é que é o teu propósito? Né? Qual é que é o teu propósito? Qual é que é a base de decisão? Quais são os parâmetros de decisão? Vou te dizer uma coisa. Agora, a gente vai dar pulos na história, né? Essa semana, um cara que trabalhava, veio comigo lá numa posição que eu... Importante, todas as posições são importantes. Tem umas que é mais ainda, ok? E ele falou assim, vou parar de trabalhar. E eu falei assim, me ferrei. Por 1 minuto. Eu pensei exatamente assim, me ferrei. Daí ele começou a contar, né? Porque me perguntou do dia que eu estava separado, se tinha volta, não tinha, e agora tem, bababá, e a gente bababá. Daí tu fica falando, eu fico pensando nas conversas de segunda, nas conversas que nós temos, e enfim. Por 1 minuto eu pensei, eu me ferrei. Depois eu pensei assim, cumpri o meu papel. Por quê? Cara, eu falo de família. Resolveu o problema. E aí eu falei pra ele assim, tu acha... pois é, não quero deixar mal Deus. Cara, tu acha que a coberta de Deus é curta, que nem a nossa, que eu cubro a cabeça aos pés? Pode ter certeza que se ele te tirou daqui, tem gente bem melhor que tu pra vir pra cá. Pô, eu tô em paz. Tanto que eu não falei pra ninguém, não procurei ninguém até agora. Vai ser feliz. Vai vir a pessoa. Então, isso é base de decisão para nós. Família, né? E lá atrás, a gente já estava tateando isso. E quando a gente tem clareza disso, que hoje eu tenho lá, né? Que a gente olha para as pessoas na empresa, não como um número, não como um funcionário. Eu falo que a gente tem um lado humano grande, com limite, é claro. Mas tem um lado humano muito grande. Isso eu aprendi com o Paulo também, né? Tem que valorizar as pessoas, tem que olhar para as pessoas como pessoas, né? Mas tu tem que viver a tua vida. Com certeza. É que nem o Marcelo tem uma frase dele, e eu brinco até às vezes com uma amiga minha, diz, vai cuidar da tua vida. É a tua vida. Vai cuidar da tua vida. O único que tem 7 é o gato, né? É isso aí, cara. Pô, tu sabe que o mais bonito disso tudo, né? Que tu escuta a tua história... As pessoas olham a tua vida hoje e vê, nossa, mas olha como o Clóvis... Tem mas sorte. não vê tudo... Casou com a filha do Paulo. Começa a trabalhar com 9 anos de idade. E aí eu falo o seguinte, né? Tu sabe que por muito tempo, e eu sempre... a falsa modéstia. A falsa modéstia. Essa empresa é resultado nosso. É nosso. E até que eu internalizo, cara, eu tenho muita responsabilidade sobre o resultado dessa empresa, sobre a construção dessa empresa. Né? De me posicionar como, né? Muita influência disso, e aí eu, às vezes até a síndrome do impostor, você sabe, né? Qual? Eu não sou bom, eu acho que eu não sou bom, vitimista. Isso aqui é muito pra mim. É impostor, tem que trabalhar, né? Eu não mereço. Nessa linha. Até que eu internalizo o seguinte, cara, não, eu tenho muito disso aqui, porque muitas vezes eu me pegava pensando o seguinte, quando nós saímos, eu falo assim, quando nós saímos debaixo da linha d'água, quer dizer o quê? Pagando juro pra caramba, paramos de pagar juro, subimos. Começa a juntar um pouquinho de caixa. Cara, é sorte, velho. O que explica isso? Eu não consegui entender. E eu tenho um consultor hoje, amigo já, que foi meu professor na faculdade, tá? E, cara, um dia chegou lá, eu tava puto da vida porque eu não conseguia explicar o que fez com que a gente emergisse. Só que é o seguinte, a minha mentalidade era diferente. E não era o mesmo CPF, mas não era o mesmo Clóvis de hoje. Por quê? Que eu queria achar... Eu procurava um furo. Tanto que a gente procurava fazer uma ação e resolver o problema. E foram
dezenas de microações. Tanto que hoje uma frase minha assim, eu transformo microações em grandes resultados. Foram dezenas de microações que fizeram com que a gente emergisse. É isso. O que eu falo pro pessoal hoje? Eu falo assim, cara, a gente não tem grandes coisas para fazer. Por quê? Pô, a gente comete crime, assassina, bate, rouba. Não, a gente não faz isso. Né? Então, assim, os ajustes que tem no nosso negócio, assim como na nossa vida, na maioria de nós, tem que olhar com lupa, com um zoom muito forte para conseguir. Esse parafusinho tem que arrumar. Isso aqui tem que arrumar. São coisas pequenas, né? E é isso que faz com que nem eu falei, pô, é livro, do livro eu não falei ainda, mas é aprender com o Paulo, é aprender com isso, é aprender com o fulano. É aprender. É aprender. Tem uma frase, na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. É nessa linha. E tem diversas Quem aprende formas. não depende. Exato. Quem É nessa pegada que tu vai construindo as coisas. Eu tava falando antes aqui, acho que eu não cheguei a comentar sobre isso ao vivo. Eu fiquei 5 anos repetindo vários erros. Um deles tinha um problema com a conta de luz. Não pagava. Daí ela pagava uma, depois que tinha 2 atrasadas, quando tava chegando o dia do cara, eu já sabia o dia que o cara vinha cortar, cara. E aí, meu querido? Não, eu ia lá, pagava, daí tipo, não vinha, ele não vinha cortar ainda, entendeu? Eu ia burlando o sistema, daí chegava num ponto que eles iam e desligavam no poste, aí ferrou. Tá entendendo? Bem cuidado aí, meu querido. Tipo isso, tá entendendo? Mas isso é dependência emocional, né? Não, mas a gente vai vivendo nessas dependências emocionais e tu não... A gente não. Quem vai vivendo? Não, eu digo, a gente, o ser humano, tipo, Não. enquanto... Não, vamos mudar isso aí. Vamos. Mas Nesse isso cenário, né? Sabe que isso é linguística, né? Sim. O ouvido mais próximo da minha boca, qual que é? Da minha boca é o meu. Então, eu acredito muito no que sai da boca. Então é o seguinte, gente, pô, eu tô falando contigo, daí tu vê, daí tu faz aquilo. Eu disse, pô, peraí, cara. Não, eu não. É tu. Não, hoje eu não faço mais, né? Porque isso dá um choque no cérebro, né? Quando eu falo assim, olha só isso aqui, a diferença entre Tô fazer aprendendo uma nova hoje. Olha só. Boa. Daí a gente faz. Quer dizer o quê? Quer dizer, o cérebro tá pensando assim, nós somos iguais, continua, tá tudo certo, tem mais gente que faz. Ou falar assim, eu fiz a bobagem. Pô, peraí, como eu? Se eu fiz a bobagem, eu tenho que mudar, peraí. Isso. Tá entendendo? A comunicação aqui, a sutileza da comunicação. Então, assim, isso tu pode ver, a grande maioria vai falar assim, gente, daí tu vê, daí tu fez aquilo. Peraí, tu quem, velho? É que o teu inconsciente quer transmitir a responsabilidade pro exato. outro, né? É isso. É isso aí. Então, assim, eu fiz isso. Daí, tá vendo? Eu não paguei. Daí, assim, eu vivia numa situação... Eu. Aí, velho, aí tu vira um foguete. Porque tu começa a trazer consciência. Jogar luz no quarto escuro. E, cara, olha só, essa situação, ela ficou por uns 5, 6 anos. Tá louco, velho. Mas não tinha ninguém pra te dar uma chicotada? Não tinha. Eu era muito, só que eu tinha muito vontade. E, cara, crente fiel no dízimo e tudo. Só crente. Só vontade não basta. Não basta, tem que ter irmão. Um temperinho. Não basta. E olha só, e eu tinha amigos, só que eu não falava. O ego, o orgulho. Às vezes Aí, o maior ato de coragem é pedir ajuda, né? E aí um dia, um amigo, tá? Elton Fiore. Vou falar o nome dele porque merece. Me chamou lá na empresa dele. Pastorzão. Me chamou lá na empresa dele. Ele e a Cíntia. Juninho, o que tá acontecendo? Já congregava junto uns 3 anos. Naquele tempo ele não era pastor ainda. Mas já pastoreava. Porque o que ele fez comigo foi coisa de pastor. E aí, o que tá acontecendo? Tu não sorri mais do mesmo jeito. Cara, ele observou isso. Nossa, e tal. Eu disse, não, tá tudo certo. Com a luz cortada, com a vida toda errada. E casado. E casado. Temos que falar sobre o ambiente depois. E casado. E aí, irmão, ele disse assim, cara, se tu não me falar o que tá acontecendo contigo, tu não me considera teu amigo. E aí, nisso, um rapaz bateu na porta dele, ele pegou, abriu a porta e disse assim, ó, eu tô numa das reuniões mais importantes da minha vida. Não me interrompa. Tá? Eu vou fechar a cortina. Só tá permitido bater nessa porta, não importa o problema que seja. Só tá permitido quando eu abrir a cortina.
E ele fechou a cortina e ele disse, tá, meu, pode me falar. Sabe o que eu fiz? Chorei copiosamente 45 minutos. Ele deixou eu chorar. A Cíntia veio, serviu um cafezinho, um copo d'água. Fala. Não, porque minha vida tá assim. Faz o seguinte, pega essa folha aqui, anota tudo que tu deve. Cara, eu lembro que na época deu 68 mil reais e uns quebrados. Eu nunca vou esquecer esse dia. E ele olhou pra mim e disse assim, tu sabe que eu posso pagar tua dívida. Enxuguei as lágrimas. Pensei, é hoje. E ele disse, mas eu não vou. Mas eu vou te ajudar. Tu vai Te dá pagar. muito mais que 68 mil. Cara, tudo que eu tô vivendo hoje, a minha mentalidade girou, a chave mudou nesse dia. Me deu um... Cara, eu saí dali, eu tinha uma dívida de um carro que eu tinha financiado, uns negócios... Um negócio louco, porco, assim. Sabe, negócio ruim? Em 5 minutos, eu deixei de pagar 12 mil reais. Já baixou pra 40 e eu... Cara, nós estamos falando assim, ó, 2 semanas depois, eu tava com um carro bem mais novo, fazendo outra profissão, porque eu parei de fazer o que eu tava fazendo. E fui viver uma vida diferente. Ali minha vida mudou. Tá entendendo? Uma decisão e um conselho que eu posso dar, cara. Se você tem amigos, fale com eles. Peça ajuda. Bons amigos. Bons amigos. Bons amigos. Amigos. Com mentalidade pra frente. Amigos. Eu tô falando de amigos, pessoas que se preocupam contigo. Eu tô falando de um cara que ele me ligou e disse assim, cara, por que tu não estás mais sorrindo? Isso foi o que me marcou. E o segundo ponto que me marcou, ele fechou a porta. Ele é um cara... Cara, ele é um cara que a agenda dele, tu sabe, tu também é assim. Cara, a agenda do cara, ela é lotada. Ele parou a agenda dele e disse pro cara assim, ó, essa é uma reunião muito importante. Porque essas pessoas, o Elton, e pessoas que sabem quem são, que conhecem a sua identidade, eles entendem que a vida não é sobre agenda lotada, sobre coisas, sobre negócios, sobre isso. É sobre liberdade, né? Sobre pessoas. Não, mas sobre pessoas. E sobre tu ter liberdade pra fazer aquilo que precisa ser feito. Liberdade dentro do caminho, né? Porque daí nós podemos entrar na discussão do livre-arbítrio. Existe Sim. ou não? Né? Mas é sobre pessoas. Sim. Eu Concordo com isso. Concordo. No topo da pirâmide, a prioridade das coisas... Porque tem as coisas importantes e a prioridade dentro das coisas importantes, correto? É sobre pessoas, né? E aí, o quanto que vale essa conversa dele? O quanto que se ramifica essa conversa dele? Porque se deixasse tu do jeito que estava, teria tua família hoje? Não sei. Não sei. Estaria aqui hoje? Não sei. Mas o quanto que edifica a tua vida e... O cara me curou. E tu se transforma como homem. O lance da conta de luz nunca mais se repetiu. Isso aí, velho. Entendeu? É sobre pessoas. E aquilo que ele fez por mim, eu já fiz por muitas pessoas, cara. E faço direto. Tô conversando, eu tô transbordando. É isso aí. Eu digo assim, cara, e se eu chegar perto de ti... E ouça quem tem ouvidos, né? E eu tô perto de ti, eu tô ali, ó, cara. Fico ouvindo. Sabe? Me alimentando. Só que da mesma maneira que eu tô me alimentando contigo, tem alguém aqui já pegando que tá transbordando. Lógico. Entendeu? É sobre isso. Vamos falar de ambiente. Vamos falar de ambiente. Ambiente? Fala pra nós. Tô curioso. Cara, sabe que eu Desculpa. De boca fechada eu sou sábio pra caramba. Só perco a sabedoria quando abro a boca. Meu Deus. Que mistério, hein? Cara, sabe o que eu fico pensando? O tempo todo, eu digo assim, maquinando. Tem que usar... Eu aprendi com um livro, né? Que eu gosto muito de livros. Lê muito? Não tanto quanto eu gostaria, mas leio. Uma das minhas maiores dores quando nasceu o Pedrinho foi desmanchar meu escritório e jogar meus livros numas caixas lá. Agora, 64, 65 dias para ir para nossa casa, colocá-los no lugar que eles merecem estar, ao alcance dos olhos. Mas sobre ambiente, então eu fico pensando, meditando. Às vezes eu mandei uma música pro Rafa agora, medita, come essa letra aí.
Porque eu aprendo, eu gosto de música, tenho uns instrumentos em casa, então show. eu aprendo, eu gosto de música e eu gosto da letra dela. De escutar a letra dela. O que ela diz? Porque dá para aprender demais. Sim. E sobre ambiente, eu chego num ponto seguinte. Muito se fala, e a gente estava falando antes em network, em ambiente. Eu quero um ambiente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Por que eu falei antes da... Tua esposa estava contigo? Tava. 11 horas... Tem muitos que querem, são do tipo seguinte... Toma banho, né? E bota... Meu sogro falava assim, essa frase é dele. Ô, Bolacha, não adianta tomar banho e botar a cueca suja. Boa. Né? Boa. O que eu quero trazer com isso? Cara, o primeiro ambiente é dentro de casa. É o primeiro ambiente que tem que ser construído. Se tu não tivesse o apoio da tua esposa, da tua filha, quem seria tu? Não seria o mesmo homem. Não seria. E aí tem muita gente que quer fazer networking, quer isso, quer aquilo, mas não consegue se resolver dentro de casa. É uma família de solitários. Quer transformar na rua, mas não transborda dentro de casa. E aí vai dar matemática. Alguém pode dar o que não tem? Não existe. Por isso, ame o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, impossível amar o próximo. Então, primeiramente, eu tenho que me amar. Mas tu é egoísta. Cara, eu só vou ser uma boa pessoa para o outro quando eu ser uma boa pessoa para mim. E isso é muito além do egoísmo. Isso não tem nada a ver com egoísmo, né? Porque daí eu me dou pro outro. Verdadeiramente, né? Quando eu tenho amor por mim, eu tenho amor pelo outro. Eu consigo dar. Agora, se eu não tenho nada, o que eu vou dar para ti? Eu vou só sugar. Porque eu não consigo ver valor em mim. Eu não consigo ver algo de valor em mim. Vou dar o quê se eu não tenho nada de valor? Mas se eu vejo valor em mim, aí sim eu consigo dar pro outro, eu consigo partilhar. E é incrível que isso cresce, né? Pena que as pessoas não entendem. Mas por onde eu andar, eu vou cutucar, eu vou encher o saco sobre isso. Que é sobre isso, sobre ver valor em si próprio e aí contaminar quem está à sua volta, contagiar, né? Então, sobre ambiente, cara, é a sua casa e a si mesmo, né? E o ambiente, ele tem uma energia, né? Ele tem uma frequência, assim. E, cara, deixa eu te dizer, hoje eu tô com minha filha aqui trabalhando comigo. Eu me emociono com isso porque quando eu trabalhava de freelancer, cara, fazia designer gráfico, eu trabalhava nas madrugadas. Às vezes eu ia dormir das 9 às 11 da manhã e a galera me chamava de vagabundo. E eu tinha virado a noite trabalhando. Só que enquanto eu tava trabalhando, cara, sabe onde é que as duas estavam? Um colchãozinho do meu lado na sala pra ficar perto. Hoje eu vejo minha filha perto de mim, minha esposa perto de mim. Hoje eu tenho o privilégio de poder conseguir ter tirado a Eliane da empresa lá. E ela vir na hora, cara, foi um sacrifício pra gente. Mas pra mim foi com muito orgulho. Eu nunca senti o peso de dizer assim, agora tá pesado, a Eliane não tem mais aqueles salário que tinha lá naquela empresa, assim, cara, honrou. Até o último dia que ela trabalhou, ela honrou. Mas, cara, hoje ela pode estar junto aqui, a Natália tá junto aqui. Isso tudo é manhã de tarde. Prazer dela vir pra cá. Falei essa semana sobre o reino dividido, né? Reino dividido não prospera, né? Hoje eu vi um stories, tu falando de novo sobre isso, né? É isso. E a gente vai muito além, né? É de fazer o básico, né? Fazer o básico. Então, assim, junta vocês três agora. Que bomba atômica que vira. Se os três, sabe, incorporar as perguntas certas para si, né? Um propósito, uma direção. Que bomba atômica que vira essa família. Agora precisa o quê? Precisa ter o desejo de crescer e precisa ter, porque não é desejo que muda, né? É decisão. Decidimos crescer? Decidimos. E nada para o progresso. Cara, não tem nada. Assim, ó, eu falo, quando eu posto geralmente com a minha família, meu exército. E é meu exército. Minha esposa, minha filha e meu filho. Tu tem aqui uma adolescente, uma filha de 15 anos que, cara, tá pronta para despontar com a criatividade e tudo mais. Agora é os pais direcionar e dar suporte e vice-versa. Cara... E eu tenho a concepção assim... Vai para onde quiser. Eu não tô criando a Natália pra mim. Eu tô criando ela pra viver a vida que Deus tem pra ela. Tá entendendo? E nem pra mim, nem pro mundo.
é pra ela viver a vida que Deus tem pra ela. Tá entendendo? Então, tipo, ela vai chegar o tempo que ela vai sair daqui debaixo da minha asa. E ela vai viver a vida dela bem tranquila, entendeu? E se for sócia na empresa, tá tudo certo, tá tudo bem. Vai ser dona da empresa, mas cara. assim, mas Porque o que a eu me gente digo queria- assim, isso é consequência. Eu falei hoje pra minha esposa, o Pedrinho, meu filho, Marina, imagina se eu já sou um inconformado. Inconformado, em constante movimento e evolução. O Pedrinho vai ser o quê? Porque a gente cria, treina filhos, tem filhos, né? Recebe filhos. A Natália é pra treinada. ser melhor que nós, né? Então ela vai ser dona dessa empresa e outras várias. E outras Júnior. várias. Fica Não, quieta. mas é Fica- isso que eu fica ia, em paz. é isso que eu ia falar. Eu tô treinando, cara, e a Natália é treinamento. E é de choque. Tem gente, cara, os mais próximos, eles dizem, às vezes, não acho que tu pega pesado. Eu disse, não. É porque Cara, entra o ponto que tu não duvida de quem tu é e não duvida do que ela pode ser. Mas tem que fazer Eu sei ela- o potencial tem- dela. Mas tem que fazer se sentir lamada, né? Nossa, e é. Então é isso aí. E é. Entendeu? Ela sabe disso. Cara, eu tava ontem, a gente foi fazer um conteúdo pra um cliente. Eu gravo uma empresa de carros aqui. E aí, geralmente ela não gravava carros. Ela geralmente me ajuda com a gravação das pessoas, faz o meu marketing, faz as edições já. E aí eu disse, seu filho, edita hoje é contigo. E aí eu botei pra ela editar, daí eu não falei pra ela na hora, né? E daí eu olhei pra trás, eu e a Lili dentro do carro. Eu disse, ela tá gravando já melhor do que eu, cara. Ela já pega detalhes que eu não tenho mais capacidade de pegar. Tá entendendo? Ela já faz coisa que, tipo, a mentalidade dela, a criatividade dela, mano, tá aflorando. Tá entendendo? A minha, ela tá acostumada com muita coisa. Eu já criei muito método pra fazer as coisas mais fáceis. Ela tá evoluindo na criatividade, Tá então... viciado no... Exato, no processo. Então, eu digo assim, cara, é surreal. E sabe aquele orgulho bobo de pai, assim? Cara, eu sou um pai muito bobo. Mandar um alô pra o Lucas L3M. Olha, que tu falou de novos lugares, é o que o Lucas comentou. Ó, as pessoas não vivem as coisas porque não se colocam em situações novas. Quem faz 50 anos a mesma coisa não se torna experiente e não acessa coisas novas. Se colocar em situações novas que geram movimento e aprendizagem, gera novas ideias e novos resultados. Tá É inspirado. os 5 É caminhos, os né? 5 caminhos. 5 caminhos. Novos ambientes, novas pessoas, novas ideias. Novas ações. Novas ações, novos resultados. É isso aí. Isso aí. É isso aí. E eu sigo esses 5 passos. Faz tempo. E eu repito pra todo mundo e digo. Tá entendendo? Cara, eu sempre repito uma frase aqui e já vira clichê aqui, né? Mas, tipo, eu gosto muito da frase de Albert Einstein que ele fala assim, ó. É tolice fazer a mesma coisa a vida inteira e esperar um resultado diferente. E eu grifo. É tolice. Exato. Entendeu? Exato. Então, Por a gente... isso as perguntas. Eu sou fã da melhoria contínua. Melhoria contínua, dá pra melhorar. Uma das brigas que nós tínhamos na empresa lá, eu e o Paulo, era isso. Pô, mas nunca nada tá bom. Cara, dá pra melhorar, velho. Li um livro, A Meta. Isso é incrível, um livro maravilhoso. Que ele fala de gargalos. O gargalo muda de lugar. Então eu resolvi isso aqui. Cadê o gargalo? Onde tá? Onde que tá travando? Vamos resolver. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar, Eu cara. sempre brinco que teu salário é do tamanho do problema que tu resolve. Eu- Eu disse, eu sou um caçador de problema. É verdade. Um dia o Igor falou... O Igor, Problemas de crescimento. nós né? tava conversando... Sim. Nós tava conversando aqui e eu sempre... Cara, tô conversando e eu olho pro negócio... Bah, isso aqui é um negócio, uma oportunidade. Hoje ainda falei pro Igor, disse assim, se Deus me mostrou isso aqui, é porque é de Deus. Tá entendendo? Vamos correr atrás e vamos fazer acontecer. Problema de crescimento. Quanto maior, a tendência é que remunere mais, né? É. E a musculação, o que é a musculação? Né? Estressar o músculo. É estressar E aí o ele vai músculo. fazer o quê? Vai ficar mais? Vai ficar mais forte. E aí, só que se tu continuar fazendo a mesma coisa de novo com esse músculo, já ficou forte. Não, tem que mudar a carga. A carga vai aumentando. Tá entendendo? É aquilo que eu falei. O problema aparece, tu resolve, vamos pro próximo. E pro próximo. E pro próximo. É isso. Vai dizer, mas pra que crescer? Mas pra que evoluir? Pra que sim? É a mesma Porque coisa. quanto mais tu evolui, mais pessoas tu ajuda. Fala aí, Igor. É a mesma coisa da crise, né? Que nem sempre existe crise, sempre vai existir. Só que a gente se pega num momento de crise.
meu Deus, mas por que o Brasil tá vivendo isso agora? Mas sempre existiu, sempre vai existir. Então, Sempre vai se tu existir. sabe que vai ter problema, se prepara, bro. Eu tenho uma mentalidade assim, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu penso assim, cara, eu não olho o preço da gasolina na bomba. Eu sei que influencia a economia e tudo, eu não falo sobre isso. Cara, eu preciso andar com o meu carro, eu preciso abastecer e eu preciso encher o tanque. Tá entendendo? Então eu tenho 100, eu boto 100, eu tenho 200, eu boto 200. Eu não pergunto quantos litros deu, eu coloco e ando. É combustível, ele precisa produzir. Tá entendendo? Se eu ficar olhando pro preço, não vai mudar nada, eu preciso encher o tanque do mesmo jeito. Eu gasto energia falando e atraindo coisas naquele ambiente. É isso aí. Então é sobre isso, é tu ter uma mentalidade. E a galera tem a galera que vai dizer assim: ah, mas isso é papo de coach, isso é papo... Cara, sabe o que é coach? Coach é treinador, cara. Que tu tenha um treinador todo dia na tua vida te dizendo, cara, vai dar certo, o caminho é esse, tá ruim, pra melhorar, tá entendendo? E tudo que fica bom, ele não vai ficar bom a vida inteira, cara. Chega um momento que ele precisa de... mentalidade, né? Mentalidade. Ele Sabe? precisa de reparo, ele precisa de conserto. Sabe como tu fala da questão do combustível e tal? O pessoal fala, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Eu entendo, e falei essa semana também, inclusive, a nossa vida é uma vida de micro. Cara, eu sou muito alienado à notícia. Esse dia, cara, agora deu uma enchente em Santa Catarina, né? Minha esposa falou, tu viu? Não vi. Não olho, não aparece pra mim. Um monte de coisa, cara, não sei, não vi. Por quê? Uma vez eu fui no negócio do Mastermind, faz muitos anos já, que teve em Canoas. Acho que foi no Canoas Shopping, em algum lugar ali em Canoas, não lembro. Cara, teve o Belino. Teve uma galera que os caras chegaram de jato ali, há muitos anos atrás, eu ferrado. Cara, eu fui lá assim, voltei louco, cheguei no negócio e entrei em depressão, 2 semanas. 2 semanas, assim. Pô, os caras falando de jato, milhões, há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho, um pouquinho menos talvez. Cara, eu cheguei lá assim, ferrado, cara, não tinha dinheiro pra nada, né? E, cara, 2 semanas, horrível. E depois daquilo, com outras coisas que eu comecei a entender, que eu comecei a olhar e tudo mais, cara, eu cuido do micro, do nosso negócio e das coisas que influencia. É isso. Porque se eu olhar o macro, se eu olhar o negócio do fulano, cara, às vezes o cara é muito grande, às vezes o cara tá ferrado, eu começo a me contaminar, então, me desenvolvo. E tu tá medindo pelo palco que ele tá te apresentando. Ah, mas entender isso quando não tem mentalidade, né? Entender isso quando não tem maturidade, não dá. Então, sobre esse negócio, olha o combustível, olha isso, olha aquilo, tem coisas que eu não olho. Olha o combustível, cara, a gente gasta alguns 1000 litros de diesel na empresa, né? Tu faz uma gestão disso. É diferente. Fazer isso aí. gestão, ok. Tá entendendo? Mas eu me refiro a uma pessoa que olha o preço pra reclamar que o preço tá... Cara... Podia estar usando essa força, que nem tu falou, né? Usa pra construir, né? Pra construir. Tá usando pra reclamar. Cara, e é sobre isso. A importância da mentalidade. O que é preciso para ter sucesso no empreendedorismo? PPC. O que é isso? Eu gosto de trazer bastante coisa e sintetizar para ficar guardado, né? Paciência, persistência e constância. Boa. PPC. PPC, paciência, persistência. Por quê? Paciência. Paciência para entender que não vai ser da noite pro dia. Que vai demorar. Mas o fulano ficou rico da noite pro dia. Cara, o fulano é 1 em 1 milhão. É que nem os caras falam agora, não precisa mais estudar. O fulano não estudou. Cara, o fulano é 1 em 1 milhão, velho. Tu não é esse cara. Vai estudar, vai se desenvolver. Então, no empreendedorismo, na experiência que eu tenho aí E outra coisa, vale salientar aqui, empreendedorismo não quer dizer que tu tem que ter um CNPJ, né? E hoje eu entendo que eu já empreendia na empresa quando eu dava o meu melhor, quando eu me esforçava. Aqui é consequência de lá. Exato. E porque, sabe o beneficiado que eu falei antes de a longo prazo? O maior beneficiado? Cara, eu já tô treinando a minha cabeça. É isso que eu falo pros guri. Treina a tua cabeça. Quando o teu negócio já entra voando. Não deixa pra ser bom depois. Enfim. Mas paciência para entender que não vai ser na hora. Que vai demorar tempo. Sim. Que uma construção sólida. Que nem hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa empresa. Eu tô lá desde 2008, 16 anos.
A empresa existe desde 92, altos e baixos e tal. E desde que eu tô lá, nós pegamos a crise de 2008, 2012, 2016, a gente só cresce. A gente só cresce. Tá, mas e na pandemia? Crescemos. Tá, e o ano passado crescemos 20 e poucos %. E, cara, nós crescemos mais de 10 vezes nos últimos 10 anos. A gente só cresce. Então, paciência, persistência, por quê? Vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, vai ter que fazer, e vai ter que fazer, e vai ter que insistir. Uma frase que o Paulo falava muito. Ô, Lachá, negócio a gente tem que querer muito. E quando ele abriu a empresa, ele falou assim, cara, eu tava ferrado, não tinha dinheiro para nada, mas eu queria muito ter um negócio. Tem que querer muito. Agora, assim, a pessoa quer empreender. Ah, no primeiro obstáculo, vou desistir, eu quero outra coisa. Meu, se ferrou, velho. Ela não entendeu, ela não tem objetivo. É um barco sem vela, um barco à deriva. Aonde que for mais confortável, eu vou. Não, cara, quando tu entende que tu tem um objetivo, vai acontecer problema. A diferença tá, como que eu encaro esse problema? Como que eu tomo posição? Como que eu me posiciono perante ele, né? Como que eu ajo e reajo em relação a ele? E a constância. Continuar fazendo. Para mim é isso, cara. Para ter sucesso Tem um videozinho que eu vi até semana passada, o pessoal tá postando bastante do coelho e da tartaruga. Não viu? Da lebre e a tartaruga. Eles põem uma pista e aí põem uma lebre e uma tartaruga. A lebre, ela dá um corridão e ela para no meio do caminho. E a tartaruga, ela vem passo de cada vez. Sabe quem que são a lebre? lebre? E aí ela ganha. Sabe quem que são a lebre? Os motivados. Agora eu tô o gás da Coca-Cola. Agora vai ser lindo. No primeiro obstáculo, vai murchando, no primeiro obstáculo. Acabou. Aí tem lá, a lebre era motivação e a tartaruga era constância. E aí a mulher fala assim, a constância sempre vai ganhar do talento, a constância vai ganhar da motivação, a constância vai ganhar de tudo, porque a constância é a disciplina. Isso. O esforço ganha do talento quando o talento não se esforça. Porque se o talento se esforçar, esquece, ninguém ganha dele, né? Mas se ele não se esforça, esquece. Né? Então, nessa aqui, eu falei antes, as microações e constância, né? Eu falei antes sobre as várias coisas que a gente fez, melhoria para emergir. Eu entendi microações, pequenos movimentos. Movimentos que a olho nu não faz diferença nenhuma. Exemplo, vai na academia um dia, dá nada. Vai 2 dias, não dá nada. Vai uma semana, não dá nada. Vai um mês, não dá nada. Mas tem outra frase que eu falo assim, não é porque tu não tá vendo que não tem nada acontecendo. Sempre tem algo acontecendo, né? Então, isso que a gente falou da constância, continua fazendo. Às vezes vai ter um empreendedor aqui que o cara tá... O teu negócio, quanto tempo demorou para... Não é da noite pro dia. 2019 começou. Então, cara, é fazer. E fazendo a mesma coisa. Mas aí que tá uma coisa difícil, cara. Sabe o que é? Hoje quem olha a Reciclar, exemplo, nossa, é referência na região aqui. Empresa, nossa, que bonito esse caminhão. Cara, nós começamos com o caminhão do gás. Quando eu comecei lá, tinha um caminhão do gás, velho, que transportava gás e o Paulo comprou e tava ali. E sabe qual é que é o período negro do empreendedorismo? Vocês vão entender. Isso vale para quem tá olhando. Quando tu tá se esforçando pra caramba e ninguém tá vendo. Não tá dando reconhecimento. Aí dizer, vadio. Tu não tá fazendo nada, né? Tá brincando. Vai arrumar um emprego. Esse é o período negro. E a pessoa que supera isso, que consegue passar esse período sozinho, de solidão, de renúncia, cara, vai acontecer. Vai acontecer. Porque o longo prazo sempre vence. Nada fica encoberto por toda a vida. Assim como que o malandro que dá nó, que dá um golpe num, dá um golpe no outro, dá um golpe aqui, cara, vai chegar um ponto que ele vai se ferrar. Porque o longo prazo sempre vence. Né? É isso que eu entendo. Hoje, tô indo na academia. Cara, tô indo, velho. O resultado vai vir. Tô cuidando da alimentação. Vai vir. Vamos desenvolver um novo produto. Mas na reciclagem a gente trabalha com centavos. Centavos mesmo. 2 centavos aqui, 5 centavos ali. O que é 5 centavos? Nada. Agora pega algumas centenas de toneladas aí. Aí já fica mais interessante, né? Então, assim, o micro, quando empilhado de forma violenta,
O Tem lixo valor. vira luxo. E aqui é o Lixo que tu vira falou. E o que tu falou sobre o que vão tá falando de mim, ou enfim. Por isso que justamente pessoas, às vezes, que saem da sua cidade, vão pra longe, se dão bem melhor. Porque não tem essas pessoas que ficam assim, mas tu não vai dar certo, mas tu tá só vadiando, mas não é pra ti. O profeta não tem honra na sua própria Mas terra. tu sabe, É cara, isso aí. que eu ia embora. Eu contei isso no outro episódio. E o pastor Emerson chegou lá em casa e disse assim: não vai embora nada, gordinho. O que tu vai fazer? Eu disse: não, pastor, eu vou lá. Aquele jeito dele. Você segura. Capaz, gordinho, não vai nada. Quanto é que tu gasta pra ir lá na praia e voltar? Daí eu disse: eu gasto uns 100 pila. Na época eu gastava uns 100 pila, tinha um ninho vivace ali. Então tá, ó, toma 200. Vai lá e volta, tá? É só pra te ter certeza, pra não te arrepender do futuro. Cara, foi a melhor coisa que ele fez na minha vida. Foi a melhor semente pessoas que a gente lançada. precisa, né? Cara, e eu sou abençoado, porque eu tenho uns amigos assim, ó. E aí, o que acontece? Esses amigos, eles te aproximam de outras pessoas De igual valor. de igual valor. Por exemplo, nós estamos em 2023, lá, tomando um banho de piscina, 3 horas da madruga, conversando com 2 amigos. Eu, Rafa, João. E aí nós começamos a conversar daqui um pouquinho os dois. Pá, tu precisa conhecer o Clóvis. Aí o que o Rafa fez? Foi lá no outro dia. Ele foi na Deguste, ele combinou com o Clóvis e ele combinou comigo. Eu chego, daqui um pouquinho eu olho do lado e chegou o Clóvis dele. Cara, esse aqui é o Clóvis que eu te falei e tal, tal. Clóvis, esse aqui é o Juninho e tal. Entendeu? Assim. E entra o ambiente, né? E aí, Aumenta o ó, ambiente. e aí a gente teve várias outras situações. E hoje é a nossa primeira mesa depois daquele dia. Quantas coisas aconteceram, tá entendendo? Então, tipo, cara, e eu acredito que daqui vamos ter mais, mas eu acredito, assim, que tudo tem um tempo pra acontecer. Isso. Tá entendendo? E aí as pessoas olham assim, eu quero me aproximar do Clóvis, porque o Clóvis é o cara da Reciclar. Ô, mano, eu tenho muitos amigos. Eu digo muitos porque, tipo assim, hoje eu consigo, graças a Deus, encher 2 mãos de amigos, assim, né? E esses amigos são caras que de poder aquisitivo, tem a sua vida. Cara, eu nunca pedi R$1 emprestado pra eles. Tá entendendo? Eu quero servir os caras. Entendeu? E teve amigos, cara, que teve momentos muito difíceis na minha vida que o cara veio e me serviu sem eu Viu? precisar pedir, porque ele sabia a minha realidade, porque ele era amigo, Viu? era E íntimo. se tu tá nesse ambiente, se tu permitir, tu vai ter um poder aquisitivo tanto quanto eles. Mas tu escutou a minha frase, todas as palavras? Sim. Qual te chama a atenção? Dessa última frase agora? É. O ambiente? Não. Não? Qual? Permissão. Permissão. Se tu te permitir. Eu sempre digo, se tu estiver num ambiente onde tem 6 pessoas más, a certeza de que tu vai te tornar 5 pessoas más, a certeza que tu vai te tornar a sexta é certo. Sim, mas, Mas num ambiente positivo, tu não tem certeza que tu vai ser o 6º de sucesso. Tu precisa tomar a decisão. A influência pro mal é muito mais forte. Isso aí. Muito mais É forte. quase garantida a influência pro mal. Quase. Pro bem é uma possibilidade. E tu precisa fazer força pra estar Fazer naquele... força. Pro mal não precisa fazer muita força, não, né? Então, assim, é decisão e permissão. E constância, porque eu comecei com um amigo assim. Mas assim, olha só. Tu não precisa de 100 amigos, Não, né? não, mas eu tô falando na criação de ambiente. Sim. Tá, eu comecei com um amigo. Mas Hoje, mas o que eu tô te falando aqui é outra coisa. O que eu tô te falando é o seguinte, pra ti entrar, se nós estamos falando só desse nível, tá? Vamos falar de um ponto apenas. Patrimônio, condição financeira. cara, isso não importa, né? Mas olha só. Eu sei que. Não, eu digo Como não assim, importa? Não, isso não importa, tipo, pra amizade ali. Não, Quando tu não, tem isso não, esse claro. entendimento. Deixar claro isso. Isso, Tá sim. entendendo? Deixar Não, claro. não importa Porque pra nós estamos falando aqui de mentalidade. Tá? Eu quero deixar claro Isso. que talvez a galera pegue um corte isolado depois. Não, os caras estão falando, eu vou ser amigo de quem tem dinheiro. Não. Cara, nós estamos falando de gente com mentalidade. Mentalidade. Porque tem as Identidade e propósito ativado. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Mentalidade para criar todas as coisas, né? Que a gente cria, né? Então é nesse sentido mesmo, exatamente isso aí. Mas cara, tem tantas coisas, sabe? Que exemplo, para criar um casamento.
Tem tanta sutileza, tem tantas coisinhas pequenininhas que são invisíveis aos olhos. Tu é casado, Igor? Sim. Quantos anos? Casado? É. A gente casou ano passado. Tá 1 ano. Quantos anos tu é casado? 16. Vou fazer 17 agora. Casado. Casador. 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 Então tem mais tempo que eu. Casado, e daí nós temos mais 2 anos de noivado e namoro. 2 anos e pouco de noivado e namoro. Ah, então tá, eu tenho 17. Não é? A gente tem que mudar. É provável que eu falo pro pessoal lá. Sabe qual foi o primeiro lugar que eu tive sucesso na minha vida? No casamento. No meu casamento. Amém? Então, Yes. aí, ó, já tem a base pronta. Tenho. Só tem muito. Só tem os parafusinhos Por isso que eu acredito. pra- Cara, por isso que eu acredito que eu vou muito longe. Cara, a gente ajustou a parte mais difícil, cara. Casamento, exatamente isso aí. E a principal, né? Muito. A Muito. principal. Até que a morte nos separe. Amém, velho. Entendeu? Amém. Amém. O pastor Emerson falou sobre isso, né? Sobre casamento e família. E família. A diferença, né? Uhum. Qual é que é? Que o casamento, tu casa, tipo, tem gente que casa o casamento, Pra ele ser tem aquele feliz. sentimento pra ser feliz, tá entendendo? E o pai, ele tá sempre querendo fazer o filho feliz, então o sentimento do homem no casamento tem que ser de pai, tá? Então, ou seja, tu tem que... De família. tu tem que criar como é que é? Não é, como é que é a palavra que ele usou? Pra transformar esse sentimento de tipo eu preciso ser feliz eu preciso fazer essa família feliz. Pelo bem coletivo maior. Sim. Construir o coletivo, entendeu? Isso é... Se torna mais forte. É, tipo, a mente de casamento é tu querer receber, mas a mente de família é tu se entregar. doar. Família se doar. Família Se doar. se doar. Isso é... Isso aí. Quem entende isso vai mais longe, né? Muito. Porque tu trabalha pra fazer tua esposa feliz e ela faz os pra te dois, fazer sim. feliz. E aí é incrível que as Cara, coisas acontecem, eu né? sou E o problema é o contrário, né? Eu sou um Quando é ao gordinho. contrário, Quem convive muito comigo sabe, eu sou um gordinho muito mimado. Eles sabem. E, cara, eu acho isso lindo na Eliane. Tá entendendo, mano? Uhum. Porque eu não preciso pedir pra ela me mimar. Tá entendendo? A gente se mima, A mano. gente se viu. Que bom. Entendeu? isso é bonito, quando tu não precisa forçar, né? É natural. Mano, é nóis. Um dia nós tava em casa, eu gosto muito de escaldapé, cara. Sabe? Esquentar uma aguinha lá e botar numa banheirinha, deixar os pés lá pra relaxar. E aí nós tava em casa, chegou alguém lá. E aí a Eliane botando a aguinha na banheira pra mim. Daí a água esfriava lá e botava outra chaleirinha. E nós continuávamos conversando. Daí meu apelido era Bolinha. Bolacha e Bolinha. Bolacha, velho. E aí... Lili, porque tu tá fazendo isso pro Bolinha, Lili? Não tem vergonha. Deixa que se vire, que não sei o quê. Resumindo, 17 anos. A pessoa não entende, né? Tratar bem, né? Ou tratar Entendeu? bem. Ou cuidar, né? Cuidar. E o amor não é porque tu merece. Uau. Né? Fala mais. O amor não é Foi, porque tu isso merece. Tá entendendo? O amor, cara, eu sempre digo assim, ó. Deus é amor. Então, se ele estiver no meio do teu relacionamento, nada do teu relacionamento vai ser pesado. Uhum. Por isso que o amor tudo suporta. Tá entendendo? Uhum. Então, uma das bases que nós temos no nosso relacionamento é amor. É Deus. Quando nós tivemos nossa primeira discussão lá atrás, a gente alinhou e dissemos assim, cara, se não for pra ser assim, nós vamos só perder tempo. Se Deus não fizer parte disso aqui, Não. nós vamos só perder tempo. Tá entendendo? Vai ser só pela carne daí, não funciona. Entende? Então, tipo, pra nós, cara, se nós tiver que comer arroz com ovo, nós vamos fazer feliz. E o Igor sempre diz assim, cara, eu não tô feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz. Nós somos felizes. Entendeu? É outro nível daí. Exatamente. É outro nível. Nós somos felizes e sentimos alegria. Porque alegria não é um sentimento, é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então... Gente... Cara, fomos longe. E tá bom. Clóvis, estamos indo pra reta final. E é sempre, cara, uma grande inspiração ouvir tu falar. Eu acompanho teu Instagram ali já faz um tempo, né? E pra quem tá... Um conselho, assim, pra quem tá começando o próprio negócio hoje, tá? Alguém tá com vontade de começar a empreender, assim... Né? Qual o primeiro passo que tu aconselha essa pessoa a dar
Qual o primeiro passo para alguém que está começando ou quer empreender? Está Empreender. começando que quer empreender. Tá começando, tipo, cara, trabalha de sai- Já tem um negócio. já tem um já tem negócio, algo. já começou. E o que tá querendo é tipo aquele, Que tá na CLT ainda. aquele empregado tá na CLT descontente com o emprego. Para quem está começando, para mim, o ponto de ruptura de qualquer coisa é decisão. O que muda o jogo é decisão. Decisão muda o jogo. Então, decida fazer certo. Decida fazer dar certo. Porque tem muita gente que quer, né? Eu quero empreender, eu quero isso, eu quero aquilo. Cara, eu também quero um monte de coisa. Eu quero um monte de coisa. E o que eu tenho realmente são poucas coisas. As poucas coisas que eu tenho foram coisas que eu decidi tê-las. E quando eu decido tê-las, nada para o progresso. Faz sentido? Faz muito Então, sentido. assim, vai ter problema da economia, vai ter problema de concorrente, vai ter um monte de problema. Mas decida fazer dar certo. Decida o ponto que tu quer chegar. Tenha clareza de onde tu quer chegar e, cara, independente de qualquer coisa, chegue lá. Ponto. Clóvis, mas então quer dizer que se eu decidir comprar, revender máquina de escrever, eu tenho que chegar até o final? Cara, agora não tem mais computador, né? Cara, olha, faz sentido? Tem mercado para isso? Não tem. Tá, Clóvis, eu tenho que ir até o final? Não tem que nada. Vai vender bolachinha. Decida fazer dar certo o negócio. Faz sentido para ti? Sim. Porque muitas pessoas, o que acontece na primeira? Mas abriu um concorrente aqui do meu lado, eu vou parar. Cara, a farmácia, eles fazem, tem umas brigas que abre uma, daí abre do lado, daí o cara abre do lado. Cara, São João abre uma do lado da outra, uma na frente da outra. Pois é. Então, tem para que sabe o que é? Eu acho que talvez um conselho maior ainda, não é um conselho, não precisa de conselho, mas é a minha experiência, a minha visão sobre isso. Cara, empreender é resolver problema. Saiba que tu vai ter problema todo dia para resolver. E sabe o que é mais importante, velho? Eu acho que ainda, que isso tudo que eu falei, é entender que um negócio não existe para si. Eu falo para meus guri lá, cara, o nosso negócio existe para resolver um problema. Vamos resolver esse problema? O problema tem 3 coisas, né? Tem um problema que precisa ser resolvido, o 3P, né? Não, é outra história. A gente pensa sobre o problema o seguinte, cara, eu quero resolver. Tem um problema, ele tem que ser resolvido? Eu quero resolver e compensa resolver, porque uma coisa é o seguinte, tem outra coisa, né? Nesse país, por que eu falo de compensa? É feio falar de lucro, né? Uhum. Para começar, quem tem um negócio é taxado explorador, né? É taxado explorador, ninguém vê o bem social que ele faz, de gerar emprego, resolver um problema da sociedade. E pagar caro para isso. Caríssimo, caríssimo, né? Então, teu negócio tem que dar lucro. Por que tem que dar lucro? Porque tu tem que pagar as contas, porque uma máquina vai estragar, tu vai ter que repor, tem uma série de coisas. Então, assim, quer começar a empreender, decida fazer dar certo, tome posição, eu falo isso, tome posição. Não queira só o lucro do negócio. Tome posição em arcar com o ônus e o bônus. Tu vai ter que resolver problema. Saiba que tu vai ter um monte de problema para resolver. E a experiência que eu tenho, tá? Foque nas pessoas e nos processos. Cara, se tu não focar nas pessoas, tu vai ter um negócio de tu e tu mesmo. Ok, tá tudo bem, tem um monte de gente que vive assim, mas se tu quer um negócio grande, foca nas pessoas. Na Reciclar, eu tenho uma frase que é o seguinte, na Reciclar a gente usa a desculpa dos resíduos para trabalhar com pessoas. Porque o que me aparece de bomba de pessoa lá, velho, e eu disse assim, se tu mandou, deixa pra mim, tu vai me capacita que nós vamos resolver. Se Deus te deu o problema, vai É isso aí. te dar solução. Eu acho que eu respondi muito mais do que tu perguntou, eu vou mais longe, mas é sobre isso, cara, é resolver problema, focar nas pessoas. Hoje de manhã nós estávamos conversando sobre empreender, sobre coisas assim, né? E eu tava falando com uma pessoa que, tipo,
que eu usei um exemplo do vídeo, né? Eu disse, cara, tu vai lá e faz um vídeo simples, só do produto, tá? Quantos mais conseguem fazer isso? Ah, não. Do jeito que eu faço ali, simplesinho assim, qualquer pessoa consegue fazer. Legal. Tu vai ganhar muito pouco por isso, tá? Agora, tu faz um vídeo e esse vídeo gera resultado, porque a estratégia que tu usou foi tu que definiu, foi tu que estudou para aquilo ali, tu gerou um método. Quanto vale teu serviço? Tá entendendo? Então, cara, investe, né? Tempo para gerar resultado. Tu vai trabalhar menos e vai ganhar muito mais, e tu vai ter muito mais credibilidade. Quando o problema parecido surgir, ou qualquer problema surgir, nem que tu não tenha solução, essa pessoa vai ligar primeiro para ti, para saber se tu não conhece alguém que resolva o problema. Porque tu foi tão competente para fazer algo bom em pouco tempo, porque tu tem essa habilidade. Tu desenvolveu essa habilidade, sabe? Então eu disse isso, seja simples em tudo, seja muito simples. Quando eu saí do jornal e a girada de chave foi, eu estudei o mercado e eu queria ser videomaker. O que mudou na minha vida quando eu vi que não era de vídeo que as pessoas precisavam? Hoje, o vídeo é uma forma, como tu lá na Reciclar, tá? De ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e encontrarem, tá? A solução pro problema delas. Ajudar outras pessoas a encontrar a solução pro problema delas. Porque quando eu ajudo uma empresa a se comunicar, tá? Eu tô resolvendo não o problema da empresa que está se comunicando. Estou resolvendo o problema das pessoas que estão procurando a solução e não estão encontrando. Tá entendendo? Então, cara, tá aqui, ó. Ontem era 3 horas da madrugada. Eu tava estudando e escrevendo e desenvolvendo copy, fazendo estratégia. Por quê? No outro dia vai chegar ali, cara, tem que ter resultado. Tem que ter. Tem uma frase que diz, contra fatos não há argumentos. Cara, tu tem que ter tudo. Contra resultado não há argumento também. Não tem, porque resultado é fato. É fato. Tá entendendo? Fato. O que diferencia o louco de um gênio? O resultado. O resultado. É isso aí. Que podcast. E tu olha quanto ouro... Se tu pegar essa informação aqui que tu... Porque assim, ó, tem aquela máxima, né, que tu diz... Eu vou parar de trabalhar pro meu patrão e vou trabalhar para mim mesmo. Que besteira. Sabe o que é? Isso é uma armadilha da vida. Eu tenho uma outra... Tem várias armadilhas, né? Mas eu falo pro pessoal lá. Não caia na armadilha do sucesso de pensar o que me trouxe até aqui vai continuar dando certo, né? O que me trouxe até aqui não me leva... O detalhe, ó. O que me trouxe até aqui não me leva para outro nível. Me leva sim. Mas olha só, o que me trouxe até aqui não me leva para um nível 10 vezes maior. Não me leva. 10 vezes maior pode ser o mesmo CPF, mas não pode ser a mesma pessoa. O Clóvis de hoje, de 40 anos, é o mesmo CPF. É o mesmo de 20 anos atrás? Nem perto. Talvez esse aqui foi tirando as cascas, os traumas e tudo mais, foi revelando a identidade. Quem eu sou. Porque lá eu não sabia quem eu era. Hoje eu sei quem eu sou. E onde eu estou, em quem eu estou alicerçado. Né? E então a armadilha da vida, e tem a armadilha que a grande maioria cai, que é o seguinte, quando essa empresa me valorizar, eles vão ver como eu sou bom. Quando eles me der a oportunidade, eles vão ver como eu sou bom. E eu falo claramente, em alto e bom som para os guri, não vai ser promovido e vai ser demitido ainda. Então, me entrega e eu te devolvo. É assim que funciona a vida. Me entrega e eu te devolvo. Faz o melhor de ti e eu te devolvo. Agora, eu te dar, e os poucos que eu dei, esperando deles, eu tive que demitir, porque não veio. Enfim. Falo muito, é o Tite, falo Mas muito. é isso aí. Mas é isso, cara. É sobre Muito isso. pontual cada informação. Gente, se esse episódio te inspirou, te fez ver o empreendedorismo sob uma nova luz, eu já vou pedir para você compartilhar, né? Porque eu sei que tem muita gente que tá precisando de um episódio como esse. Isso. Cara, foi simples, foi básico, foi leve e foi bom, cara, demais. Eu tô extasiado aqui com muita informação. É um podcast que com certeza eu vou olhar mais de 2 vezes, tá? Revisitar ele porque tem muitas chaves aqui. Se permita, né? Guarda essa pra ti. Exatamente. Cara, Se e é de permita. graça.
Daí tu me diz, Quantas pessoas mudar... pagariam caríssimo por essa? Exato, por um tempo de, cara, de mentoria, tá? Por um tempo de mentoria. E aí, ó, tá de graça disponível. Qual é a desculpa que você vai dar agora? Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mais nada. E Clóvis, Exatamente. tu cria conteúdo diariamente no Instagram? Na maior Mas parte dos cria, né? dias. E pra quem quer te seguir, quer aprender mais, como é que é o teu Instagram? Reis.clovis, simplíssimo. Reis. Reis.clovis. No Instagram, estamos lá, dando um bom dia. É um bom dia energizado, cara. E tem a quarta, como é que é? Ou o domingo com... Vamos voltar com essa aí, cara. Conversa de domingo. Conversa de domingo na Eu- quarta. Legal. Na quarta, porque começou no domingo, né? Aham. Eu tenho, cara, é que assim, ó, eu tenho a necessidade de compartilhar. É bom? Né? E aí eu fazia as lives no domingo, e aí comecei, cara, um monte de gente dizendo, faz outro dia, domingo não dá. Como eu acordo cedo, acordava 4 e pouca da manhã, 5 horas, de segunda a segunda, né? Pô, ia correr e depois ia fazer uma live. Mas, cara, a galera tá dormindo. Daí vamos passar pra quarta. Mas na quarta não tá. Porque, eu sou matutino. Então, assim, eu durmo cedo e acordo cedo. Né? Daí, quarta-feira, final do dia, eu já tô na finaleira do gás. E falou sobre isso, eu gosto de falar, eu gosto de transbordar as pessoas. O Igor hoje, eu tava falando pra ele, eu falo muito isso pra algumas pessoas, e hoje eu falei pro Igor, eu disse, cara, tu tem que sempre ter alguém, uma pessoa pelo menos perto de ti pra te ensinar. Porque tu aprende 2 vezes mais quando tu ensina. Sim. Transborda, meu, não seja um obeso de conhecimento. Eu sempre digo isso. E, cara, é sobre isso. Cara, as pessoas chegam perto de mim e começam a conversar. Eu não tô nem aí. Às vezes ali eles dizem, amor, às vezes tu tem que falar um pouquinho menos. Às vezes tu tá entregando ouro pro bandido. Tu tá dando dica demais. Às vezes eu digo, cara, eu não tô nem aí porque eu aprendi, ó. Peguei um insight agora. Porque, tipo, cara, ele vai aprender a fazer isso aqui agora. Eu tô evoluindo. Eu tô indo lá na frente. Sabe que eu aprendi uma coisa com o Paulo? E essa semana a gente saiu de novo. Ele não tá mais na empresa, né? Faz alguns anos já. Mas às vezes quando eu tenho... vou olhar alguma coisa, um equipamento, e eu levo ele junto. Vamos junto, vamos conversando. E uma coisa que eu aprendi com ele é o seguinte. O pessoal ia lá para olhar a empresa. Eu quero isso. Não, vem aqui. Agora ele planta moranguinho. Os caras pedem, como é que tu planta? Eu quero fazer um estudo. Vai lá que eu vou te mostrar. Ele mostra tudo. E, cara, tem uma passagem que diz o seguinte. Aquele que faz com... Me esqueci a palavra. Com boa intenção, né? Que planeja obras com... Me fugiu a palavra, cara, agora. Mas é de se doar. Que faz ele estar em pé pela sua boa obra. Então, assim, quando a gente serve, sabe? Quando a gente serve as pessoas, cara, isso volta pra gente. Né? É isso aí. Porque a pessoa pode pegar a ideia, mas agora o ímpeto de fazer, a energia de fazer, e eu digo assim muitas vezes assim, cara, eu tenho que ativar a ira para resolver. Hoje eu fui na academia e o treinador falou assim, hoje tá fortinho. Cara, às vezes eu sou movido pela ira, cara. Me bota peso aí que nós vamos arrebentar hoje, assim, porque eu tava irado, né? Então, aquilo lá a pessoa não vai conseguir copiar. Ele pode dizer assim, faz isso, faz aquilo, mas o modo de operar, a tua história, o que tu viveu, o que tu tá vivendo e o que tu tá vendo pra frente, ele não tira de ti. Então não é a mesma coisa. Ele tem a teoria. Exato. Então... E ele só vai... Se ele aplicar aquilo que eu falei, ele vai dar o start pra começar aquilo que eu vivi lá atrás. Então... Eu tenho essa visão. Ajuda, sirva sem medo. Sem medo. Eu digo, cara, eu não tenho medo da concorrência, porque o meu maior concorrente sou eu. Tá entendendo? Se permita, leva isso pra ti. Lembra da frase? Se permita. Se permita. Se permita as muitas coisas, né? Porque eu acredito uma coisa seguinte, a gente não tá a passeio nessa terra, né? Não. A gente não tá aqui para construir empresa, para comprar carro, casa, para viajar para as Maldivas, para isso, nada disso. Isso tudo é meio. E eu digo, eu não pedi sala, Senhor. Eu não pedi uma mesa de podcast. Mas foi tu tu tem que uma falou. Responsabilidade, foi né? tu que falou que vai me dar. Agora eu vou fazer, porque tu tá me pedindo isso. Sabe o que eu falo? Obediência. Tome posição, né? Beleza? Exemplo, eu acredito que eu tô na Reciclar lá. Eu fui colocar pela força do meu braço, não chegaria. Tem um propósito e para mim é muito claro isso. E tu precisa ser obediente para honrar esse propósito. Por isso que 1 minuto a carne falou, me ferrei.
Depois de assim, cumpriu o meu propósito. E, cara, e não é teu. Tá entendendo? Nada é nosso, entendeu? Tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Exatamente isso aí. Entendeu? E Colossenses diz, Cristo é tudo em todos. Então, para ele são todas as coisas e as pessoas, cara. É Cristo. Cristo é tudo em todos. Entendeu? Quer ver Cristo? Quer ser amado por Cristo? Ame pessoas. Ame pessoas. Pessoas em primeiro lugar, né? E às vezes, né? E não é ser bonzinho, né? Sabe Não, a diferença do é bonzinho amar. bom, né? É. Às vezes, o que eu falo pros guri lá. Eu já demiti. Vamos encerrar essa aqui e encerramos. Eu já falei pros guri lá. Eu já demiti gente que eu fiquei 1 hora conversando e falando assim na cara, com respeito, mas falando assim, eu torço para que tu se ferre muito. Quer me colocar na justiça? Pode colocar, não tem problema, tá tudo certo, eu pago. Eu quero que tu se ferre. Na verdade, a palavra foi outra. Né? Começa com F também. Por quê? Porque eu tô há tanto tempo tentando te ajudar, te falando, e tu acha que é bobagem. Tu tem que se ferrar, tu tem que provar do remédio amargo para te dizer assim, putz, não, é o caminho mesmo, né? E adivinha quantos processos? Nenhum. Por quê? Porque tem verdade. E não é tem verdade nessa fala, tem verdade toda com o tempo, tem verdade na fala. Olhando para as pessoas, valorizando, vendo talento sendo engolido por vício, E por sabe o que eu porcaria. acredito? A verdade, ela gera gratidão, mano. Tá? Um dia a pessoa vai lembrar, ó, É, ele falou a verdade, ela gera gratidão. Sabe, tem pessoas que nem tu falou assim, ó, nenhum... Tá, quantas... Cara, isso pra ti é um mérito. Por quê? Tem muitas empresas que tem muito processo porque não é verdadeiro com as pessoas. É sobre pessoas e não é. Sabe o que aconteceu essa semana? E eu fiquei assim, cara, estamos no caminho. Um cara veio falar assim, eu vou trabalhar, e vários assediando ele para trabalhar. Daí ele falou, eu falei com o fulano, falou, não vai trabalhar não, vai trabalhar lá no Bolacha. Daí eu falei com outro dia, daí ele falou, não vai em lugar nenhum, vai trabalhar lá com Bolacha. E as pessoas não trabalham mais comigo. São pessoas que trabalharam 5, 6 anos, uns 7 anos e não trabalham mais comigo, nenhum dos dois. Mas, vai trabalhar lá. Se trabalha em um lugar ruim, ele vai dizer assim, não, cara, nem passa longe lá, né? Mas é sobre pessoas, cara. No final, tudo é sobre pessoas. É isso que importa. É isso aí. Uau. Gente, já falei, né? Se esse episódio te inspirou, você já sabe. Compartilha. Assista E pra quem ouviu até aqui, né, Igor? Não esquece de compartilhar mais uma vez esse episódio e seguir a gente na rede social. @podcastprodutivamente, Sr. Júnior Ribeiro, @Igor Rig, @reis.cloves e, é claro, a Produtora Desígnio, @Produtora Desígnio. Acesse também lá o nosso site e em breve vem muitas novidades por aí. E o nosso site também vai ter mais uma página lá falando sobre esse novo projeto que tá vindo. Cara, esse negócio aqui vai ficar muito bom, tá? Gente, a gente não tá brincando com vocês. Tô falando assim, ó. É papo, tá? De experiência fora do comum aqui na nossa região. Cara, você quer gravar um podcast que nem a gente fez hoje, aqui tem amigos pra ter aquela resenha, fazer um negócio diferente, a gente vai te ajudar com isso, tá? Então tá vindo aí o Produtivamente 2.0 agora. Turbo Tuning. Power. Embarca no foguete. Embarca no foguete e vamos pra cima. Tá, gente? Tamo junto. Até o próximo episódio. Clóvis, muito obrigado. Sem palavras. Eu que agradeço o convite aí. Espero ter contribuído e servido de alguma forma. Demais. Maravilhoso. Nath.